Graça e paz, igreja, novamente. Amém? Hoje nós estaremos dando continuidade à nossa série desse mês, que é a verdadeira fonte de ânimo. E hoje nós vamos falar sobre algo que nos desanima e que nós, muitas vezes, não conseguimos resistir, que é o medo. E nós hoje vamos olhar para a palavra de Deus e encontrar uma forma de vencermos o medo. Não um medo qualquer, mas aquele medo que nos paralisa, aquele medo que nos impede de viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, nos impede de seguir. Realmente, o medo é algo que nos desanima e muitas vezes ele nos paralisa, como eu disse, nos deixa estáticos, tanto fisicamente, quanto emocionalmente, quanto espiritualmente. Quando crianças, nós temos medo do escuro. Na adolescência, nós temos medo de não sermos aceitos nos círculos sociais da nossa escola, os nossos amigos de bairro. Na juventude e no início da idade adulta, temos medo de não escolher a profissão certa, não entrar na faculdade correta que nós gostamos. E também temos o medo de não encontrar uma boa esposa ou um bom marido. Na meia-idade, temos medo de envelhecer, dos nossos cabelos começarem a ficar brancos. Temos medo acerca do futuro dos nossos filhos, como eles serão. E temos medo também de que, será que vamos conseguir manter o nosso casamento saudável durante anos? E na terceira idade, temos medo da doença e temos medo de, no final da nossa vida, terminarmos sozinhos. O medo é algo que está presente em todas as etapas da nossa vida. Mas a grande questão é como lidamos com o medo quando ele bate à nossa porta. Será que nós temos deixado que o medo seja o guia das nossas vidas? Que ele domine as nossas vidas de tal forma que tudo o que nós vivemos é em prol do medo, é presos na paralisia, naquela camisa de força que o medo gera em nosso coração? Por isso, hoje nós colocaremos nossos olhos nas Sagradas Escrituras, para nós podermos discernir onde podemos encontrar ânimo para lutar contra os medos que nos paralisam e como nós podemos seguir em frente, apesar deles existirem na nossa vida. Queria convidar vocês nessa noite a abrir comigo no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Nós leremos duas porções desse capítulo, primeiramente dos versículos 1 ao versículo 11, depois daremos um salto para o versículo 20, leremos até o 37. 1 Samuel 17. Amém, igreja? Amém? Diz assim o texto das Sagradas Escrituras: Os filisteus juntaram forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá, e acamparam em Efés-damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas a outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser de fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem
as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Vamos para o versículo 20, irmãos. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha, para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas e a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo? Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Amém. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo de Deus, ilumina nossa mente, ilumina a tua palavra, para que ela possa atingir o nosso coração e que ela possa transformar nossas vidas, que ela possa fortalecer a nossa confiança em ti, porque a tua palavra é vida, é viva e ela é poderosa para transformar totalmente os nossos corações e as nossas atitudes. Por isso, fala conosco, Senhor. Fala conosco nessa noite. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo, o mediador. Amém. Nós vemos que em determinado momento da história de Israel, ela é marcada por diversas guerras, desde que com Josué à frente do povo para conquistar a terra prometida, daquele momento em diante nós vemos conflitos militares permeando toda a história de Israel. Exércitos vizinhos vindo de encontro numa sociedade que é muito diferente do que nós vivemos hoje, porque o poderio militar era a principal forma de se manter segurança, manter paz, e além disso, ter um bom exército poderoso para defender as fronteiras, ter uma muralha grande, era importante para a manutenção de qualquer nação naquela época. E os filisteus, no qual estavam em guerra nesse momento, eram dos povos vizinhos, e estavam em constante embate com Israel, e era um povo muito forte e com um exército muito poderoso. No texto que nós lemos, estamos no reinado de Saul, o primeiro rei de Israel, e os filisteus entraram em guerra
com o povo israelita. Todos os dois povos prepararam os seus exércitos, foram para o campo de batalha, se posicionaram, um de cada lado de um vale chamado Elá. Então estava o povo de Israel, todas as tropas de Israel de um lado do vale, do outro lado as tropas dos filisteus. Então Golias, um guerreiro, o guerreiro provavelmente o mais forte dos filisteus, o mais capaz do exército, vem ao meio do vale, se aproxima naquele lugar neutro entre os dois exércitos e desafia as tropas israelitas para uma batalha individual, homem a homem. Naturalmente, o melhor guerreiro de cada nação iria para o campo de batalha, enfrentaria um ao outro na posição de representantes do seu povo, do seu exército, e quem saísse vitorioso dessa batalha mortal, era até a morte essa batalha, traria glória para a sua nação e, consequentemente, a nação derrotada por meio daquele representante seria despojada e subjugada. Apesar desse tipo de confronto não ser tão natural no texto bíblico, não ter muitas passagens com um tipo de confronto como esse, mas fatos históricos confirmam que era muito natural esse tipo de batalha entre dois povos. Isso evitava um campo de batalha sangrento, com muitas mortes, e resolvia toda a questão política que estava entre as duas nações, entendendo que as guerras tinham sempre um viés político por trás. Não eram simplesmente guerras por ter, apenas para que homens matem uns aos outros, mas tinha toda uma ideia por trás, um desejo de conquistar, às vezes, novas terras, manutenção da paz, despojos. A forma de ficar rico nessa época era, sim, o ato de pilhar exércitos, nações vizinhas. Então, Golias faz esse desafio para que o melhor guerreiro de Israel pudesse vir e lutar contra ele. O texto traz detalhes bem assustador desse homem chamado Golias de Gate. O texto nos traz características militares e da força de Golias. Ele era um homem de aproximadamente 3 metros de altura. É algo que, nessa época, e até hoje, não é tão comum da gente encontrar. Era um homem acima da média em sua estatura. Ele possuía uma armadura de bronze que pesava 60 quilos. Irmãos, é quase o meu peso que ele tinha aqui, né? Eu estou um pouco mais, né? Eu engordei um pouco, mas é por aí. Eu acho que o todo dá um ali de armadura. E somente a ponta da lança de Golias pesava 7,2 kg. Golias era um guerreiro visivelmente forte e acima do normal, até mesmo para o seu próprio exército. Ele tinha uma força e uma resistência que ultrapassava qualquer outro guerreiro. Então, esse homem, extremamente forte, extremamente equipado com armaduras de guerra, com armas de guerra, desafia as tropas israelitas. E diante desse cenário, para uma resposta de Israel, deveria o guerreiro mais poderoso ir contra o guerreiro mais poderoso dos filisteus. Deveria ser uma batalha de gigante contra gigante. A questão que, para isso acontecer, deveria ser o próprio rei Saul que fosse para o campo de batalha. O texto do livro de Samuel, lá nos capítulos 9, versículo 2 e 10, 23 e 24, nos diz que Saul era o homem mais bem preparado, que tinha um porte mais atlético, era o mais alto e o mais forte de todos. Não existia nenhum que se comparasse com eles. O mais alto batia em seus ombros. Mas como o texto nos diz, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados diante do desafio de Golias. Saul e todos os israelitas. O próprio Saul, o mais forte guerreiro israelita, ficou apavorado diante do inimigo. Nós vemos que, diante de todas essas circunstâncias, Saul paralisou de medo. E todo o seu exército seguiu o seu exemplo. Assim como o seu rei, o seu líder, todas as tropas se viram pequenas demais diante desse desafio. E tudo o que restou foi um medo que paralisou todas as tropas. No momento em que a nação mais precisava de Saul, ele simplesmente travou. E não consegue enfrentar aquele grande problema que, no frigir dos ovos, ele é o grande responsável, ele é o rei da nação.
ele tem que tomar alguma posição, mesmo que ninguém tome. O medo, de certa forma, é algo natural. Nós precisamos lembrar que ele, para o nosso corpo, ele é um tipo de mecanismo de segurança que faz com que, de alguma forma, nós evitemos alguns medos, alguns perigos iminentes que possam se abater contra a nossa saúde, seja ela emocional, seja ela física. É como se fosse um mecanismo de defesa, como uma situação perigosa fora de nós. Nos põe em risco. O medo faz com que nós não demos um passo à frente. Às vezes nós olhamos para aquela onda batendo no mar tão forte e vem um medo de entrar naquela onda forte. Porque o risco da gente se afogar, ser levado pela corrente do mar é muito grande e o medo nos impede de tomar esse passo, de dar esse passo à frente. Às vezes, num lugar muito alto, muito íngreme, nós olhamos para baixo e temos medo e faz com que nós demos um passo para trás para não correr o risco de se equilibrar e ir para frente. E existem outras, assim como o medo, mecanismos de defesa, assim como a febre é para nós. Se eu falar alguma coisa errada, Gabriel, você me corrige, tá bom? Mas esse aumento brusco de temperatura no nosso corpo é uma tentativa do corpo de realinhar e destruir as bactérias, os vírus, tá certo, né? Que podem estar nos acometendo. Da mesma forma, a dor, quando o corpo sofre algum tipo de lesão, a dor tem como objetivo sinalizar que o corpo está em perigo. Assim também, várias vezes, o medo, ele é um mecanismo de defesa. Porém, o medo pode se tornar algo além disso. Ele pode se tornar mais do que um mecanismo de defesa que é apenas acionado em determinadas situações específicas. Mas ele pode se tornar algo constante em nossas vidas e que nos impedem de prosseguir, nos impede de viver. Assim como Saul e todo o seu exército paralisou diante daquele desafio do gigante Golias, muitos de nós hoje podemos estar paralisados diante das circunstâncias da vida. Podemos estar paralisados de medo diante das dificuldades. Ficamos apavorados, simplesmente apavorados, quando circunstâncias adversas nos desafiam com gritos de confronto. Isso gera em nós insegurança e pavor. O medo, ele realmente se torna um gigante, assim como Golias estava ali diante do povo de Israel. E o sentimento que nós temos é que não somos capazes de enfrentar aquela dificuldade. Quando estamos diante de uma situação que nos causa medo, nós sentimos vários efeitos físicos e psíquicos. Alguns sentem um aperto no peito, alguns suam frio. Muitos de nós entram em um estado de desespero, até mesmo de histeria, de tanto medo. Desejamos fugir daquela situação de qualquer maneira, nos esconder, sair daquela situação que nos oprime. Em muitos momentos, seja na nossa vida particular, pessoal, na nossa família, no nosso trabalho, ou no ciclo de amigos, desejamos fazer algo ou tomar alguma posição, porém o medo nos impede de fazer com aquilo que nós deveríamos fazer, porque ele nos dominou, porque ele nos paralisou. Existem vários exemplos como este. Quem de nós não paralisou diante de uma apresentação importante de um trabalho na faculdade ou no próprio trabalho? O medo da decisão de investir num novo negócio ou mudar de emprego, mesmo com Deus dizendo, é isso, você tem que procurar outra coisa, você tem que pensar nos seus dons, mesmo com tudo isso claro, sua vocação, seus dons, o direcionamento de Deus. Muitas vezes nós travamos para tomar decisões importantes na nossa carreira. Medo de reatar relacionamentos quebrados, mas que nós desejamos muito consertar, mas temos medo de sermos machucados novamente. Medo de buscar ajuda por questões que não foram tratadas em nossos corações. Pois o medo da dor e do sofrimento, dessas questões que estão lá no fundo, estão debaixo do tapete, nos paralisam e nos impedem de consertar essas coisas. Vários gigantes realmente se colocam diante de nós durante toda a nossa vida, causando esse medo tão grande que nos impede de viver uma vida saudável e produtiva. A pergunta é, como podemos vencer esse medo
que nos paralisa? Voltando os nossos olhos para o texto, nós vemos que Jessé, pai de Davi, o envia para levar mantimentos, suprimentos para as tropas israelitas e para ver como estão seus irmãos na batalha. Todos os seus irmãos estavam guerreando. Davi chega ao campo de batalha, deixa os suprimentos com os responsáveis e logo vai para a frente de batalha. Ele vai logo para onde está posicionado o exército. Davi chega nesse momento de posição, provavelmente a guerra durou alguns dias, em que todo dia, pela manhã, os exércitos se posicionavam, e o texto nos diz que, nesse exato momento em que os exércitos se posicionaram, que Davi chegou lá, Golias vai até o centro do vale e faz o desafio habitual dele. Provavelmente não era o primeiro dia, nem o segundo, mas já devia se passar alguns dias que Golias ia até o meio do vale e fazia o mesmo confronto, o mesmo desafio. E o texto nos diz que Davi ouve o que Golias diz. Davi ouve o desafio de Golias e, além disso, ele presencia as respostas das tropas israelitas. O texto nos informa que, quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Davi viu essa reação do povo israelita. Então, Davi, depois de presenciar isso, vai até uns soldados e pergunta aos soldados sobre quem é esse homem que está desafiando o exército israelita. E pergunta também sobre uma possível recompensa que o rei possa estar prometendo para aquele guerreiro que lutasse contra Golias e o vencesse. Isso era algo muito comum. E é muito interessante quando nós vemos a fala de Davi. É uma fala que nos denota uma postura diferente daquela que nós temos visto em todos os guerreiros de Israel, inclusive Saul. Davi diz: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? E quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Essa é a pergunta que Davi faz. É uma postura totalmente diferente. Vemos que o interesse de Davi nessas perguntas é de alguém inconformado com aquilo que ele tinha acabado de ouvir e ver. Ele estava inconformado com a afronta de um filisteu que não conhecia o Deus de Israel. Um filisteu que não obedecia à lei que foi dada apenas para Israel. E Davi é um homem conformado, e nós vemos que ele não é alguém, nessa situação, que estava com medo de tudo que Golias tinha falado, de toda a afronta. O ponto que nós precisamos assimilar dessa parte é que Davi tinha plena consciência que os filisteus não estavam afrontando qualquer povo. Não era qualquer povo. Era o povo do Deus vivo. Aquele filisteu, Golias, estava afrontando o povo do Deus vivo. Ele estava afrontando o próprio Deus, que fez uma aliança com aquele povo. Que fez promessas de que seria uma grande nação. Lá para o pai Abraão. Era esse povo que Golias estava afrontando. É esse ponto. E é essa a causa dessa atitude de Davi, tão diferente de Saul e de todas as tropas israelitas. O texto nos diz que Saul fica sabendo dessa pergunta de Davi, dessa fala de Davi, e o chama até sua presença. Então, Davi chega diante de Saul de forma direta e objetiva, e parafraseando Davi, ele diz: Saul, não quero ninguém se preocupando, nem aflito com essa situação. Fiquem tranquilos, deixa comigo, eu vou lutar com Golias. Eu resolvo tudo, não se preocupem. Davi era um adolescente, era um pastor de ovelhas. Saul olha para aquele jovem, todo cheio de si, dizendo que lutaria contra o grande guerreiro, e diz: você não é ninguém, você não tem chances. Você é apenas um rapaz. Ele é um guerreiro há muitos anos. Você não sabe nem pegar uma espada na mão, você usa um cajado, você usa um bordão. Você é um pastor de ovelhas. Depois dessa fala de Saul,
Davi tinha tudo para desistir. Davi tinha tudo para paralisar de medo. Porque era a realidade, Davi era pequeno mesmo, era fraco. Ele não sabia guerrear. Ele certamente, num olhar humano, morreria nas mãos do grande Golias. Mas a resposta de Davi realmente nos surpreende. Pois ele fala da sua experiência como pastor. Ele conta 2 casos. Que para proteger suas ovelhas, ele luta com um leão e luta com um urso. E diante dessa experiência que ele teve como pastor de ovelhas, que ele lutou contra um leão e um urso, ele tinha certeza que Golias também não teria chance contra ele, que ele venceria Golias. Mas não era por causa da sua habilidade de luta. Ele tinha plena convicção do que ele era, mas ele sabia que Deus, que o havia livrado das garras do leão e do urso, é assim a fala dele. Deus o livrou das garras do leão e do urso. E ele tinha confiança, ele tinha fé que Deus o livraria das mãos de Golias. É por causa de Deus que o protegeu até aquele momento, na sua profissão como pastor, que ele tinha certeza que venceria. Porque aquele exército era do Deus vivo. E por isso ele venceria Golias. Ele sabia exatamente quem ele era. Ele ainda era um pastor de ovelhas. Ele ainda era fraco, pequeno. Ele não tinha habilidade como guerreiro. Mas ele sabia quem era o Deus de Israel. E isso faz toda a diferença. Davi, o menor de todos os israelitas, foi o único que não paralisou diante do medo. Pois, mesmo diante do inimigo poderoso, da habilidade dele, da sua própria fraqueza física, Davi teve coragem para enfrentar Golias, porque ele estava firmado em Deus. E ele sabia que Deus estaria do lado dele quando ele pusesse o pé naquele vale e se colocasse diante de Golias. Confiança em Deus e na sua proteção, para Davi, era maior do que o seu inimigo. A confiança em Deus e no poder de Deus, no braço forte, o guerreiro de Israel, que é o próprio Deus, que é o Senhor, era quem garantia no coração de Davi a confiança. Davi estava confiante que Deus lutaria com ele e por ele. Por isso que Davi não sucumbiu ao mesmo medo que paralisara todo o exército israelita. O texto nos ensina que diante das dificuldades e do medo que assola o nosso coração, nós podemos tomar 2 caminhos. Olhar apenas para o que nos aterroriza, para a nossa fraqueza diante desse desafio, e deixando que esse desafio e esse medo nos paralise, nos impeça de prosseguir. Ou podemos, de acordo com o texto, olhar para Deus e confiar que Ele está ao nosso lado, e assim, em meio ao medo, encontrar nele coragem para seguir. Verdade é que a realidade nossa, que diante dos leões, dos ursos e dos Golias que nos enfrentam hoje em dia, nós nos percebemos incapazes, pequenos e derrotados. Talvez hoje o medo já consome o seu coração, já tenha te paralisado, te colocado uma camisa de força, algemas. Porém, nós vemos por meio da história de Davi que Deus pode transformar esse cenário. Deus pode transformar quando Ele está ao nosso lado e luta conosco as nossas batalhas. Quando Deus está ao nosso lado e transforma a nossa realidade, nós percebemos que Deus é maior do que aquilo que nos traz medo. Só essa certeza, só essa convicção de que Deus é soberano sobre todas as coisas, nos traz alívio. Porque Ele é maior do que os nossos medos. Porque Ele é maior, não importa quão grande é o aperto no peito, quão grande é o medo, quanto tempo você está paralisado hoje e sendo impedido de prosseguir, de tomar uma decisão importante, de cuidar do seu casamento, de restaurar a sua relação com seus filhos. Não importa, Deus é capaz, Deus é soberano. Nós podemos ser fracos diante das dificuldades, mas Deus não é. Ele é o Todo-Poderoso.
Nós vemos que quando Deus age e transforma a nossa vida, Ele traz confiança ao nosso coração. A gente não apenas aprende que Deus é maior, mas saber disso e ver Deus ao nosso lado traz confiança de que há uma esperança no final do túnel. Mesmo que nós estemos num quarto escuro do medo, sem ver nada, Deus é aquela esperança, é aquela luz no final do túnel que diz, é possível você sair daí. Mesmo que naquela situação que nós vemos, cara, eu não tenho força, eu não aguento mais, eu estou esgotado. Em Deus, quando olhamos para Ele, nós temos a confiança reavivada, reanimada. A mesma confiança que nós vemos em Davi, que ele teve quando ouviu Golias afrontar o povo de Israel. Davi se encheu de confiança, não nele, não em sua capacidade, mas em Deus. E Deus gera em nós, assim como gerou em Davi, coragem para lutar contra os nossos medos e para viver uma vida saudável, digna e que glorifica a Deus. Mas a pergunta é, hoje nós podemos estar muito abatidos pelo medo, desesperançosos, principalmente diante dessa situação que nós vivemos hoje de pandemia. Uma nova onda se instaurou. O medo pode estar rondando os nossos corações. E o que nos faz crer que nós podemos vencer esse medo que paralisa? Às vésperas de seu sacrifício, Jesus Cristo foi até o Getsêmani orar ao Pai. Nosso mestre tinha diante dele uma missão muito grande. E ele tinha um grande inimigo a vencer, a própria morte. Ele tinha um grande inimigo confrontando ele, gritando. Os evangelistas nos mostram que Jesus, naquele momento, estava aflito, estava abatido, seu coração estava pesaroso. Mas, diante disso tudo, Jesus poderia ter paralisado. Diante de um desafio tão grande, diante de algo tão pesado, que era receber todos os nossos pecados sobre o seu ombro, morrer a morte mais cruel daquela época, Jesus poderia ter paralisado, ter fugido, ter se escondido de medo. Jesus podia fazer isso. Mas lá no Getsêmani, em oração, ele permanece firme em cumprir a vontade de Deus Pai. Jesus, em um ato de coragem e de amor, Jesus, o filho de Davi, porém perfeito, não falho como Davi. Ele teve um ato de coragem e de amor, ele enfrenta a morte e a derrota. Glória a Deus por isso. E o seu ato nos traz vida em abundância. Uma vida livre, realmente livre. Por meio do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, nós podemos ser libertos desse medo. Porque não há mais nada que possa nos livrar, que possa nos separar do amor de Deus, que nos traz vida abundante em Cristo. Nada pode. O medo não pode nos separar. Porque é Jesus Cristo que nos liberta desse medo que paralisa. É por causa de Jesus Cristo que Ele fez na cruz do Calvário por nós, que nós podemos crer que há esperança para nós hoje. Que o medo que nos desanima, que nos paralisa, pode ser vencido. Por isso, eu desafio vocês, irmãos, que diante do medo, quando o medo bater a porta, busque a Jesus. Ore a Jesus Cristo. E mesmo que vocês não encontrem palavras, não saibam o que orar, tenham plena convicção, se coloque diante do Senhor, porque a Bíblia nos garante que mesmo quando nós não sabemos o que orar, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E glória a Jesus Cristo, nosso Salvador, por isso, irmãos. Por isso, irmãos, não se prostre diante do medo. Se prostre diante de Jesus Cristo. Vamos orar?
Igreja Presbiteriana do Brasil, há 160 anos, abençoando a nação brasileira.